Boa tarde. É um prazer estar aqui ao lado dos colegas. Mas é um prazer estar aqui hoje, né, com essa turma aí do programa Prazer em Ler, da RNBC. E, antes de começar qualquer coisa, a nossa curiosidade está em relação ao livro, né, o Expedição Leituras. Então, eu vou pegar a caixa ali, que não deixaram a gente nem abrir a caixa de livro. Então, eu vou pegar a caixa de livro e vou abrir aqui para a gente começar a nossa conversa. Então, gente, nós estamos aqui por causa do Expedição Leituras, Tesouro das Bibliotecas Comunitárias no Brasil, para a gente falar um pouco da trajetória que foi isso, né? A gente tem muito poucas publicações acerca de bibliotecas comunitárias, e isso aqui veio para ser o diferencial mesmo na vida das bibliotecas, na relação das bibliotecas comunitárias com o conhecimento. Aí eu queria chamar Cláudio Leude e Jussara, que vão mostrar para a gente um pouco do processo que foi a escrita desse livro. Os slides, eu gostaria de dizer que eu estou assim me sentindo uma mãe prestes a parir. A mãe, quando vai parir, fica numa ansiedade, né? Fica ansiosa, é um misto de ansiedade, de alegria, de nervosismo, e estar numa mesa com Lufato, com esse povo todo lindo, com o Santiago Regis, que é esse excelente ilustrador. Então, para mim, é motivo de muita emoção mesmo. Então, esse livro foi parido, realmente, né, por várias mãos, por várias pessoas idealizadoras de um país mais leitor, um país melhor. Expedição Leituras, Tesouros das Bibliotecas Comunitárias no Brasil. Foi muito gostoso e muito prazeroso escolher esse título, né? A gente deu vários nomes até a gente chegar a esse nome, Expedição Leituras. Por que expedição? Porque nós saímos do nosso lugar, do nosso canto, da nossa zona de conforto e fomos em outros locais, em outros estados, em outras bibliotecas comunitárias, né, para conhecer um pouco desse trabalho maravilhoso. E descobrimos, de fato, muitos tesouros, né? Hoje de manhã, o Bruninho falava de uma biblioteca instalada no cemitério, né? E, na trajetória de pesquisa de campo, eu posso falar de uma biblioteca no velório, né, no Ceará, na jangada literária. Então, a gente vê que a leitura está em todo canto, né, e ela propaga, de fato, vida onde a gente acha que tem morte, né? Então, é o prazer da leitura. Pode passar. A importância de escrever nossa própria história. É por meio de nossas próprias narrativas que construímos, principalmente, uma versão de nós mesmos no mundo, fazendo-nos entender quem somos. Ao escrevermos a nossa própria história, a história que temos compartilhado até aqui, revivemos por meio da memória cada etapa da vida, ressignificando-a e dando possibilidades a outros continuarem. Ao estruturar o passado, encontramos a clareza que precisamos para construir no presente o futuro que teremos ter. Equipe de sistematizadores. Somos 10 sistematizadores, né, do programa Prazer em Ler, e a gente tentou resumir um pouco, né, do que queríamos fazer com essa belíssimo texto, belíssima frase. Pode passar, por favor. Caminhos para contar a nossa história. Em 2017, o desafio da nossa equipe foi a construção da sistematização dos aprendizados mais significativos das redes de leitura sobre os eixos que todo mundo aqui conhece, né, e trabalha constantemente: espaço, acervo, mediação de leitura, gestão compartilhada, enraizamento comunitário, comunicação, articulação, incidência política e mobilização de recursos, que gerou esse belo livro,
expedição de leituras, tesouros das bibliotecas comunitárias no Brasil. A gente vai discursar em cima disso, em cima desses eixos, ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui. Pode passar. Como a nossa história aconteceu? Primeiro, houve a criação da equipe de sistematizadores. Desbruçamos estudos sobre a sistematização de experiências do Oscar Hara, né, que trazia para a gente esse conhecimento do outro, da experiência do outro, como conteúdo para a gente sistematizar as nossas experiências. A criação coletiva do percurso da sistematização, realização dos círculos de cultura nas redes locais, planejamento das nossas viagens, realização das viagens, que são as visitas de campo, organização dos dados e materiais coletados, decisão como seria escrita em formato de cartas, e não teria como não ser diferente, né? A gente que trabalha com leitura é tão prazeroso, a gente lê uma carta gostosa, né? Onde traz novidades. E o processo de escrita coletiva das cartas e produção do livro. Pode passar, por favor. A equipe de sistematizadores. Então, como eu falei, somos 10 sistematizadores e fomos escolhidos dentro da nossa própria rede local, né? Foi enviada 2 pessoas, né? Poderia ser mediador, articulador, coordenador das bibliotecas. Foram enviadas 2 pessoas e a gente fez um tipo de seleção, né? E ficando somente uma pessoa para sistematizar. Então, na Baixada Literária Rio de Janeiro, tem a Júlia Cristina Dias Guarilha. Na Conexão Leitura, no Rio de Janeiro, Carlos Alberto Maia Honorato, que no momento não está aqui no meio de nós. Na Ilha Literária, Claudileude de Jesus Silva, que está aqui. Jangada Literária, no Ceará, Valesca de Souza Gomes, que infelizmente também não está conosco hoje. No Litera Sampa, a Valdirene dos Santos Rocha. Na RBCS, que é a Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador, na Bahia, eu, Jussara Souza. No Sul de Minas, Uai, o Túlio Damascena, nosso querido Túlio. Nas redes de leituras, a Márcia Cavalcante, que também não está conosco no momento. Na releitura, no Pernambuco, o Rafael do Nascimento Andrade. E tecendo uma rede de leituras, a Maria Betânia Pereira da Silva. Então, esses aí são os sistematizadores da RNBC. Estudo sobre sistematização de experiências. A palavra sistematização, utilizada em diversas áreas, quer dizer principalmente classificar, ordenar ou catalogar dados e informações, organizá-los em sistema. Esta é a definição mais comum e difundida desta terminologia. Contudo, no campo da educação popular e no trabalho em processos sociais, utilizamos o termo no sentido mais amplo. Referimos-nos não só a compilar e ordenar dados e informações, mas também a obter aprendizagens críticas a partir das nossas experiências. E foram essas experiências que nós fomos buscar para a construção desse maravilhoso livro, né? A experiência de cada rede, que cada rede construiu ao longo dos trabalhos, ao longo dos anos. Pode passar, por favor. Criação coletiva do percurso da sistematização. Conhecer outras experiências foi inspirador e contribuiu para o entendimento do trabalho em rede, que era uma novidade para muitos dos sistematizadores. Conhecer de perto as pessoas e visitar os lugares onde tudo acontece nos enriqueceu e motivou ainda mais para contribuir com a construção da RNBC. Ressignificou o trabalho em rede como sendo uma potência transformadora das bibliotecas para o constante enraizamento em suas comunidades. Eu costumo dizer que vai vir muitos frutos ainda, né, desse trabalho. Eu desejo muita vida longa à RNBC, porque, através desse trabalho de sistematização, eu pude entender que a gente tem um conteúdo tão fantástico, né, a gente tem experiências tão potencializadoras, que eu tenho certeza que a gente vai ficar só nisso, né? A gente tem uma vida muito longa de trabalho, de construção, né, de um país mais leitor. Bem, a gente criou o Círculo de Cultura nas redes locais. Então, baseado, né, na metodologia de Paulo Freire, né, a gente parte do pressuposto que a gente aprende mais com as experiências do outro, né, do que a gente fazer o nosso olhar, do que a gente querer ensinar. A gente aprende muito mais com a experiência do outro, com a leitura que o outro faz, né, de determinadas coisas.
E nosso foco foi esse, não ir lá no ciclo de cultura, não realizar o ciclo de cultura nas nossas redes, querendo levar o nosso aprendizado. Pelo contrário, a gente foi ali para buscar de cada um daquela rede o aprendizado que ele tem, né? O seu eu. Né? Ninguém é uma tábula rasa. Cada um tem um pouco de si, tem um pouco de conhecimento. Então, foi esse conhecimento, essas experiências que a gente foi buscar nos círculos de cultura nas redes locais. Então, a gente foi na releitura em Pernambuco, a Ilha Literária, no Maranhão, cada um criou seu ciclo de cultura, com os mediadores, com gestores, com coordenadores, com leitores, com pessoas que estavam ali para contribuir, né, nesse primeiro passo na efetivação de um material escrito, que foi o nosso livro. Pode passar, por favor. Aí a imagem também de um tecido da rede de leitura no Rio de Janeiro e de Sou de Minas, Minas Gerais. Pode passar. A Jangada Literária, no Ceará, e a Conexão Leitura, no Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. A Baixada Literária, no Rio, Litera Sampa, em São Paulo, aqui em São Paulo. Pode passar. A Bahia, a RBCS, a Rede de Leituras, no Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor. E agora eu passo para a minha amiga Cláudia Leude, né, e sempre lembrando, a partir da realização do Círculo de Cultura, né, selecionamos 3 aprendizagens coletivas mais significativas da rede local. Cada sistematizador estudou sobre a rede, queria visitar e planejou, então não foi uma coisa à toa. Pode ir, Cláudia. Boa tarde. Então, nesse processo, né, de continuidade dos círculos de cultura, baseado na proposta de Paulo Freire, esse momento foi de se despir, né, e ter o poder da escutatória, como dizia Rubem Alves, de poder ouvir o outro, né, de trazer as memórias de tudo que esse coletivo tem vivenciado nesse processo, enquanto rede, enquanto biblioteca, enquanto leitor, né, de toda a sua experiência. Então, os círculos de cultura realizado em nossas redes, ele nos possibilitou isso, ouvir o outro, para que a gente pudesse ter material para organizar essa publicação. Então, cada sistematizador, como a Jussara colocou, estudou a sua rede. Né? Essa equipe elaborou 5 instrumentos para a realização desses momentos, né? Então, nós planejamos todo esse processo com entrevistas, com as observações, coletas de materiais, rodas de conversa, e selecionamos, dentro de todo esse processo, algumas aprendizagens significativas. Então, no momento do Círculo de Cultura, uma frase que me marcou muito de uma pessoa que estava lá no Círculo de Cultura da minha rede foi quando ela disse que esse processo de vivência na biblioteca e nesse processo de coletividade é um verdadeiro laboratório de aprendizagem. Né? Então, eu sempre digo que a gente precisa se despir e, a cada dia, estar aberto para aprender mais. E o quanto a gente tem aprendido com esse coletivo, aprendido a ser mais humano, principalmente a olhar o outro com um olhar mais sensível. E isso é muito gratificante. Pode passar. Aqui o percurso traçado pelos sistematizadores. Né? Então, esse momento das visitas de campo, né? onde cada um está localizado nas regiões e seus respectivos estados. Pode passar? E aí eu falei dessa necessidade de ouvir o outro. Né? Então, Rubem Alves ele colocava que existe até curso de oratória, arte de falar, mas não existe curso de escutatória, arte de ouvir. Né? E nesse processo a gente tem aprendido a ouvir mais do que falar, a necessidade de ouvir o outro, né? De observar os gestos, né? De de se aproximar do olhar do outro, de ter essa sensibilidade. Então, ser sistematizadora sistematizadora e sistematizador tem nos possibilitado esse momento. Então, aqui o momento das visitas de campos, né? O momento em que
Cada sistematizador foi para uma outra rede buscar experiências, né, buscar informações, gestos, olhar no olhar do outro, no olho do outro, né, e trazer essas informações. Então, aqui, na Ilha Literária, foi a Valesca, na Baixada Literária, não vou conseguir lembrar do nome de todo mundo, gente. O Rafael, pode passar. Na Jangada Literária foi a Jussara, no Conexão Leitura foi a Márcia Cavalcante. Pode passar. Na RBCS foi... Quem, gente? Júlia Guarilha. E no Litera Sampa, o Carlos Honorato, que está ali no canto. É muita gente. Pode passar. Na releitura, lá em Pernambuco, foi eu, gente, aqui, ó. Na rede de leitura no Rio Grande do Sul, cadê? O Túlio Damascena. Pode passar. No Sul de Minas, a Val. E no Tecindo, a Betânia, que sistematizou a sua rede. Próximo. E a organização desses materiais, né? Após voltar da viagem, eita, mas era muita coisa para fazer, e transcrever entrevista, e corre para lá e passa a noite acordada para cumprir os prazos, né? Mas foi uma experiência muito gostosa, né? Esse processo de escrever a nossa própria história, né? A gente não estava inventando a roda, né? Como diz a minha professora, a gente não estava ali enchendo linguiça, a gente estava contando a nossa própria história. Então, não há por que ter tantas dificuldades, né, para escrever a nossa vivência. Então, na volta das viagens, nós nos reunimos para definirmos o que faríamos com tanto material coletado. E para que esse material não se perdesse, os nossos assessores, né, com a ajuda de todos os outros sistematizadores, aqueles que têm mais habilidade com o processo da tecnologia, né? Então, nós organizamos os nossos materiais no Drive. Cada rede tem uma pasta com seus materiais todos organizados, com todas as conversas, tal. A gente tem tanta coisa nesse material que eu acho que dá para escrever vários outros livros. Não dá ideia, né? Porque senão... Montamos um quadro com as aprendizagens mais significativas de cada rede, né? E ainda tem muita informação que eu acho que muitos artigos ainda podem surgir a partir de tudo isso, né? Então, tem muita coisa bacana em tudo isso que a gente coletou nessas visitas. Pode passar. E aí, depois de ter todo esse material, a gente precisava pensar como é que a gente iria sistematizar tudo isso? Como é que iria surgir a nossa publicação? Vamos fazer em forma de cordel? Não, acho que as cartas ficam bem melhor, né? Esse processo de visitar o outro, de contar, né, a história do outro, de mandar para o outro, isso é bem gostoso. Então, nós resolvemos nos juntar para escrever, né? E aí nós nos organizamos. Quem sistematizou acervo se junta com acervo, quem sistematizou articulação se junta com articulação, e foi um texto tecido a várias mãos. Escrever bem pertinho já não é fácil, escrever à distância é um grande desafio. Mas essa é uma equipe muito disciplinada, né? Muito disciplinada. E nós conseguimos tecer todos os nossos textos. Claro, escrever é um processo, né? Precisa vai, volta, até que ele esteja bem alinhadinho. Mas nós conseguimos, né? Então, nesse processo, a gente precisou também ter toda uma fundamentação, não era escrever de qualquer jeito, né? A gente precisava buscar referências, né? Então, muitos autores, né, nos ajudaram nesse processo. E, ao pensar na escrita das cartas, nos inspiramos em Luiz Rufato. De mim, já nem se lembra, né? Então, resolvemos transformar os nossos textos em formatos de carta para que a gente pudesse aproximar os nossos leitores de todas as descobertas que fizemos nesse processo. E aí veio a ideia de transformar a sistematização em uma grande experiência, né? Uma grande aventura, que também está representada aqui na nossa linda camisa, né? Essa questão de ser aventureiro, né? De descobrir tesouros, né? Informações, conhecimentos,
E essa grande expedição, ela tem dado conta de fazer tudo isso. Pode passar. E aí o processo de escrita das cartas, né? Claro que, como todo trabalho, demanda tempo, planejamento, né? E foi uma trabalheira danada mesmo, como a gente colocou ali. Então, cada um em cada canto do Brasil foi escrevendo. E aí a gente foi juntando, né, as trincas, como nós chamamos, para que a gente pudesse escrever os textos que estão aqui no nosso livro. Né? Então, um começa, outro termina e vai continuando, e hoje eu não consegui, mas o colega está lá trabalhando, e aí a gente conseguiu finalizar esse texto tecido a muitas mãos. Claro, com o olhar também da assessoria, que todo o tempo esteve ali presente conosco, não nos impondo, mas em uma construção coletiva, colaborativa, em um processo de partilha, né, de aprendizado coletivo mesmo. Então, isso é um ponto muito importante dessa equipe, uma equipe em que ninguém manda, em que não existe um que manda, mas existe um grupo que decide junto. Né? Então, isso é importante no processo coletivo, isso é importante em todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? Esse compartilhamento de informações e de ideias. Pode passar. E aí a produção do nosso livro, vocês ainda não viram. Nosso livro lindo aqui. Né? Então, tudo que a gente viveu nesse processo, né, foi uma produção coletiva e colaborativa, desde o sumário, desde a escolha de quem ia fazer o prefácio, o pós-fácio, de quem ia fazer a mensagem de todos os textos que estão aqui. Né? Então, foi uma decisão coletiva. E aí, definir, claro, os convidados. Gente, eu estou sentindo falta de um nome bem ali, mas eu vou já dizer quem é. Então, a gente convidou aqui o Luiz Rufato para fazer o prefácio do nosso livro, o Frei Beto, que fez a orelha do livro, o André Neves e aqui o Sam, que tem momentos dentro do livro também, a Elisa Machado, que fez o pós-fácio, a Janine Duran, que fez a contracapa do livro. Foi o nome da Janine. Desculpa, Janine, esquecemos do seu livro. Mas você escreveu muito lindo. E eles toparam também entrar nessa aventura com a gente. Convidamos o Santiago, que está aqui para fazer o design e a ilustração do livro, e ele também topou, viu, gente? E, ao longo de todo esse processo de criação da obra, foram mais de 20 reuniões. Eu acredito que a gente já está... Semana passada, a gente teve a 23ª reunião. O livro é fruto desse processo e tem um pouco de cada um de nós e de tudo que conseguimos produzir durante esse processo de 2017 até aqui. Né? Então, a gente espera que vocês gostem muito de tudo que a gente fez aqui. É a nossa história que está aqui nesse livro. É um pedacinho de cada um que está aqui nesse livro. Pode passar? Aqui um pouco das ilustrações, aqui o texto da Janine, ali do lado. Aqui, na expedição, todas as demais pessoas que teceram o texto do livro. Pode passar. E aí a gente finaliza, né, dizendo que o protagonismo de escrever as histórias das bibliotecas comunitárias no Brasil nos empresta uma responsabilidade enorme. São vivências que fazem a diferença em suas comunidades e agora terão uma publicação que irá referendar o trabalho belíssimo que é desenvolvido em vários pontos do nosso país. Esperamos que vocês gostem do livro que nós tecemos, né, claro, junto com vocês, a partir de tudo que vocês colocaram nos nossos encontros. Né? Aqui estão os nossos desejos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Obrigada. Então, como podemos ver, foi um negócio bem trabalhoso, né, Camila? E agora eu quero passar a palavra para o Santiago, né, que o Santiago não foi escolhido do nada, ele já tem um processo já, né, de trabalho, né, primeiramente lá
na rede Sou de Minas, né, e depois ainda prestou serviço para outras redes. Eu queria que você falasse um pouco, né, antes do que te levou nesses caminhos da expedição, né, o que foi que você foi tomado para escrever, falar um pouco da sua relação com a rede antes do livro. Por favor, Santiago. Oi, gente. Boa noite. Então, primeiro eu gostaria de falar que é um prazer enorme estar aqui. Conheço vocês de longe, conheço o nome de vocês e conheci agora pessoalmente, é mais um prazer. Então, foi bem isso mesmo, assim, a minha relação. Eu acho que eu sou um parceiro da rede, também das antigas, né? Acho que em 2009, quando eu ainda estava no começo da faculdade, eu comecei a fazer ilustrações, assim, eu nem sabia direito o que era ilustração, com minha formação em artes plásticas, né? Bom, e aí fui fazendo isso para o pessoal do Sou de Minas, e aí vai indo, coisa vai e tal. O pessoal do Jangada, que é lá do Ceará, também me chamou para fazer, e fui fazendo coisa para eles também e tal. E aí depois o pessoal do Litera Sampa também me convidou para fazer, fui fazendo coisa para eles. E aí, assim, a minha relação com a rede foi crescendo cada vez mais, assim, então é um super prazer mesmo estar aqui. E aí depois, quando a rede nacional foi se formando, né, eu acompanhei assim também, meio que de perto, meio que de longe, essa formação, e aí, logo também me convidaram assim para começar a fazer as peças gráficas. Então, assim, na verdade, eu acho que tem até um caso assim para contar sobre isso, assim, porque quando eu era mais novo e estava na escola, eu nunca fui muito bom de desenho realista, assim, então sempre quem desenha sabe disso. Sempre que alguém sabe que você desenha, fala: "Ah, me desenha". E aí eu desenhava, né? Mas a resposta era sempre assim: "Ah, legal". E porque realmente assim, eu não tenho um desenho realista muito bom mesmo, né? Mas eu acho que fazer todo esse material gráfico para vocês é fazer o retrato de vocês, é fazer um retrato de vocês, né, da rede. E aí, assim que eu cheguei no hotel, eu fui recebido como Santiago, ou Santi, ou como o pessoal lá de Pernambuco fala, Santi. Então, essa é uma diferença muito grande, assim, legal, que eu recebi antigamente, sabe? Então, o fato de estar aqui até agora, né, fazendo todo esse trabalho para vocês, assim, de participar, acho que é porque vocês estão gostando, né? A logo também, o site, uma infinidade de coisas, é verdade, uma porção de coisas, assim, um informativo, a todos os seminários eu venho fazendo também os banners, os cartazes, enfim, é muito trabalho. Eu queria falar um pouquinho, não vou me estender muito, claro, mas é só um pouco assim como que a gente foi pensando, como que a gente ia pensando no corpo físico do livro, né? Porque ali está o trabalho teórico de pesquisa e tudo mais e tal. Agora, como fazer disso esse material físico, né? Como estruturar isso de forma física e tal. A gente não queria que tivesse aquela cara assim de livro institucional, assim, não era bem isso, assim. Uma rede que se preocupa tanto com literatura, não podia ter aquela cara de instituição, assim, séria, sisuda, porque não é assim as bibliotecas, né? Bom, então tá. Então eu fiquei pensando muito e tal. Como os sistematizadores fizeram o processo de viajantes, de uma rede para outra e tal. Bom, então vamos pensar neles como esses viajantes vão fazer deles personagens dessa viagem, né? E o que um viajante faz? Bom, eu faço isso. Levo um caderno e vou colocando tralha que eu vou recebendo, que eu acho interessante e tal, e faço isso. E vou fazendo isso, assim, tipo, então, cheguei para o pessoal e dei essa ideia, assim, que tal se as coisas, os anexos, enfim, fossem soltas e tivessem colocadas no livro. E aí, assim, geralmente, se fosse uma editora, eu já ouvi muito isso, porque eu também trabalho para as editoras, elas acabam falando assim, dependendo do projeto, né? Santiago, é legal a ideia, mas vamos fazer uma coisa mais simples e tal. Mas o pessoal, muito pelo contrário, né? A Camila, mais empolgada ainda, falou assim, vai ser assim, vamos falar com todo mundo. E aí foi, sabe? Então, assim, foi um processo de trabalho divertidíssimo, assim. Foi muito cansativo, porque foi muito, muito trabalho, mas talvez assim, foi uma coisa muito legal mesmo de fazer.
Então, assim, as ilustrações, eu pensei muito nesses viajantes, né, nos sistematizadores. Todos eles levam uma bagagem, assim, todos eles levam uma mala. E fiquei pensando nisso como conhecimento, né, que eles estavam saindo de seu lugar, indo para um outro lugar, levando a sua bagagem de conhecimento e trazendo uma outra bagagem de conhecimento adquirida, sabe? E essa troca e tal. E aí tem muita coisa de referência à flora e fauna, pensando também assim porque cada uma tem as suas especificidades, né? Cada uma tem a sua fauna e a sua flora, né? A primeira ilustração do livro eu acho até que é um pouco especial, assim, se a pesquisa de agora há pouco, né, a gente viu que a rede é majoritariamente feminina, assim, tem mais mulheres, né, e nem precisa olhar a pesquisa, a gente pode contar, por exemplo, aqui, quantos homens subiram a essa mesa e quantas mulheres estiveram aqui. Eram sempre mais mulheres, né? Então, não à toa, a primeira ilustração do livro é uma mulher abrindo um livro. Então assim, eu não vou me alongar muito, mas assim, há também uma coisa que eu achei legal assim, de fazer, que são os postais do livro. A gente queria que, além dessa coisa da carta, né, que a Jussara comentou ainda há pouco, a gente queria que os leitores também fizessem o mesmo processo de envio de mensagem, né? Então, dentro do livro, há alguns postais, assim como esses, que você, leitor, pode enviar para uma pessoa. Assim. Eu, geralmente, faço assim, compro 2 que têm essas coisas, um eu guardo, porque eu gosto de ter o projeto para mim também, e o outro eu faço o uso como eu quero. Né? Mas, nesse caso, eu gostaria que vocês fizessem esse uso, assim, pegassem os postais, mandassem como mensagem e tal. Assim. Então, eu vou finalizar, mas é um prazer mesmo estar aqui e ter feito esse trabalho. Eu me sinto muito realizado. É um prazo assim super pequenininho, né? Aliás, super grande, né? Mas é assim, a realidade do mundo editorial é esse mesmo. Assim. Obrigado, gente. Valeu, meu irmão. Agora nós vamos ouvir o Rufato, né, que fez o prefácio. Ele tem um livro, né, sobre cartas, né? Eu queria que ele falasse um pouco, né, se tem alguma experiência com bibliotecas comunitárias, né, se frequentava lá no interior de Minas, e falar um pouco, né, o que levou a escrever um livro de cartas também e o que isso e esse livro se tem algum significado para você também. Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque na verdade, quando você faz essa pergunta, se eu tive contato com bibliotecas comunitárias, né, na verdade, eu só sou o que sou hoje por ter um dia cometido um destempero de entrar numa biblioteca. E talvez até vale a pena um pouco contar essa história. Os meninos do Literação já ouviram 500 vezes isso, então vocês podem sair. Eu não vou ficar chateado se vocês saírem. Vou entender perfeitamente. Mas eu acho que vale a pena, de novo, né, Bel, contar essa história, porque aqui é um outro público. Né? Bom, quando a Chiara falou um pouquinho do meu currículo lá, vocês viram, olha, eu tenho, acho que 9 livros publicados, eu sou autor da Companhia das Letras, que é uma das maiores, né, editoras do Brasil hoje. Meus livros estão publicados em 12 países, eu recebi prêmios internacionais. Nossa, que fantástico, né? Mas, ao contrário do que pode se imaginar, eu sou digamos assim, a minha trajetória é muito diferente da maioria absoluta dos escritores que vocês já conheceram e vão conhecer, principalmente os até da minha geração, que são, em geral, filhos de classe média, média alta. No meu caso, eu sou filho de classe média, baixa. Minha mãe era lavadeira de roupas analfabeta, e meu pai era um pipoqueiro semi-analfabeto na minha cidade de Cataguases, do interior de Minas. Embora interior de Minas não era uma cidade de vaquinhas e boizinhos, era uma cidade industrial. Inclusive, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão presentes aqui conhecem um produto numa fábrica onde eu trabalhei, que é algodão, um algodão chamado Apolo,
que usa-se para tirar esmalte, né? É uma caixinha azul e branca. Eu trabalhei nessa fábrica fazendo exatamente esse algodão hidrófilo. Bom, mas a história, rapidamente, é a seguinte. É que, na verdade, tendo um início de vida assim, evidentemente, na minha casa não havia livros, claro que não. E nem eu, com 6 anos, como a maioria dos escritores, já sabia 10 línguas, né? Com 12 anos já tinha escrito vários livros, e com 15 não tinha dúvida alguma que o papel deveria ser escritor na vida. Eu, na verdade, com 6 anos, a única coisa que eu queria era... Eu escrevi, inclusive, nas minhas composições lá, que eu queria ser bancário, porque não sabia nem que era bancário. Mas o marido da minha professora era bancário, e eu era apaixonado por ela. E aí eu achava que se eu falasse que ia ser bancário, ela ia ficar apaixonada por mim também. Claro, não houve isso, evidentemente. Mas, então, eu tive a minha vida completamente fora nunca, não tinha interesse nenhum em leitura, não tinha interesse nenhum, nem sabia que era literatura. Estudava nas piores escolas que vocês puderem imaginar. Até um dia, quando eu estava ajudando meu pai na praça Santa Rita, que é uma praça da igreja, ele vendendo pipoca, né, como eu disse, ele era pipoqueiro, e, no fim de tarde, quando acabou a missa, veio um senhor, comprou pipoca com ele, e ele veio pagar, eu que dava o troco, e aí ele virou para mim e falou assim, nossa, que menino bonitinho, era eu, não riam, por favor. Riam sempre, está vendo, Justo? Era eu, por mais estranho que vocês possam achar, era eu, menino bonitinho. Aí ele perguntou, você estuda? Aí eu falei, estuda. Ele falou, onde você estuda? Eu falei, no Colégio Antônio Amaro, que era um colégio horroroso da cidade. E ele falou, por que você não estuda no Colégio Cataguases, que era um ótimo colégio da cidade, um colégio público, né? Só que quem estudava lá era só gente de classe média, média alta da cidade, gente pobre não estudava lá. E aí ele falou com meu pai, imagina, por que você não leva esse menino para estudar no Colégio Cataguases? Aí meu pai virou para ele e falou, todos os anos eu vou lá. No começo, as pessoas mais velhas aqui devem lembrar que tinha um número de vagas limitado. Então, assim, as pessoas não conseguiam nunca vaga. Ou poucas pessoas conseguiam vaga. Porque tem essa história hoje de dizer que antigamente escola pública era ótima, né? Melhor que hoje. E é verdade, mas era para quem? Para meia dúzia de pessoas, né? Meia dúzia de famílias. A maioria absoluta sequer tinha acesso à educação. E então, ele falou isso para meu pai acreditou na palavra dele, e no ano seguinte, meu pai já estava na primeira da fila, esperando ele passar. Quando ele passou, ele falou, você falou que ia arrumar uma vaga para o meu filho, e eu acho que ele ficou constrangido e arrumou a vaga para mim. E eu, que já trabalhava durante o dia, estudava à noite, nesse colégio que estudava à noite, eu fui para esse colégio estudar de manhã. E, evidentemente, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu, os meninos olharam para mim, eu estava uniformizado exatamente igual a eles, só que eu era pobre. E, evidentemente, eles olhavam para mim e falavam, lá um menino pobre, uniformizado como nós. E eu passei assim, extremamente hostilizado, mas extremamente hostilizado. Assim, antigamente não existia a palavra bullying, né, mas é bullying. E a primeira reação minha foi pedir para meu pai me tirar da escola. Falei, não quero estudar aqui, eu estou me sentindo muito mal aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, poxa, meu pai fez um esforço incrível para eu estudar aqui, eu não vou decepcioná-lo. E continuei estudando lá. Até que eu comecei a pensar, tem uma maneira de me tornar invisível nessa escola, porque eu não estou aguentando mais. E aí eu comecei a procurar um lugar que pudesse ficar invisível. E um dia eu encontrei um lugar maravilhoso, mas fantástico. Era escuro, silencioso, nunca ninguém entrava. E tinha só uma pessoa lá dentro, que era uma senhora, que ficava lá no fundo lá. Era a biblioteca, vocês já sabem, né? Até hoje, infelizmente, tirando as bibliotecas comunitárias que são vivas, as bibliotecas até hoje são assim. E eu comecei a frequentar lá, não porque eu queria livro nenhum, não tinha interesse em nenhum livro, mas porque ali era um lugar que eu me sentia e ninguém ia me incomodar. Só que, entrando tantas vezes lá, a bibliotecária, evidentemente, não era uma bibliotecária, né, porque também até hoje é assim, provavelmente era uma professora que tinha problema de nervo, ou uma professora que tinha alergia a giz, né, ou uma professora que teve problema lá com o diretor. Não é? Aí eles encostam lá na biblioteca. E aí, um dia, ela me viu entrar e me chamou, menino, vem aqui, olha. Ela fez esse gesto aqui, ó, pega esse livro aqui, leva para casa, lê e me devolve, daqui a uns 5 dias. E eu, muito tímido, e até hoje eu sou, mas na época era mais tímido ainda, eu não tive coragem de dizer para ela que eu não queria livro porcaria nenhuma, né? Imagina que eu queria um livro, né? Então, eu peguei o livro, enfiei na minha pasta e levei para casa.
Quando eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe eram assim, extremamente severos. Eles chegou com alguma coisa estranha em casa, eles queriam saber de onde você tirou isso, né? E eu cheguei em casa, abri minha página, de onde você tirou isso? Aí eu falei, não, eu não tirei. A mulher lá na escola falou para eu trazer, ler e devolver para ela. Aí meu pai falou, então lê e devolve, que eu não quero nada dos outros aqui dentro de casa. E a minha família, assim, eu fui criado muito, assim, eu devo tudo a meus pais foram as pessoas mais fantásticas do mundo, e eu nunca queria decepcionar. O que eu fiz? Li e fui devolver o livro. E aí, quando eu cheguei lá na biblioteca, entreguei o livro para ela, já ia saindo, ela virou, meu filho, vem aqui. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado dessa vez, né? Aí ela virou, você leu esse livro aqui? Eu falei, li. Ela falou, do que é esse livro aqui? E eu expliquei para ela do que era, porque realmente eu tinha lido o livro. Ela falou, ficou felicíssima, né? Aí ela fez assim, ó, toma outro. E eu, de novo, enfiei o livro na pasta, fui para casa, cheguei em casa, meu pai olhou e falou, você não devolveu o livro? Eu falei, devolveu. Pai, esse aqui é outro livro. Aí ele falou, por que você trouxe outro livro para casa? Eu falei, sei lá, a mulher lá é louca, mandou ler esse livro também e devolver. Aí ele falou, então lê, devolve, eu não quero nada, já falei que eu não quero nada dos outros. Bom, aí eu devolvo o livro. Aí a mulher pergunta de novo, você leu? Eu falei, li. E de que trata esse livro? Aí eu expliquei, porque realmente tinha lido. Ela ficou mais feliz ainda e me deu outro livro. Bom, só para encurtar a história, aquele ano foi um inferno na minha vida. Vocês estão rindo porque não é com vocês. Porque foi um inferno mesmo, porque assim, eu entregava o livro, eu devolvia, entregava, meu pai falava de onde que seja, enfim. Só que essa história não tem um final feliz. Quando foi mais ou menos setembro, outubro, eu estudava no prédio onde eu estava no segundo andar. E algum dos meus colegas, não sei quem no intervalo, fez xixi num casinha de plástico e na hora do intervalo jogou lá embaixo, no meio de todo mundo. E os B10, né, inspetores de alunos, ficavam circulando lá embaixo para, né, organizar o pessoal. Então, e algum deles viu de onde partiu aquela coisa, aquela bomba de urina, né? E aí, quando terminou o intervalo, ele subiu, abriu a porta da minha sala, e quando ele olhou os meninos, quem que ele viu? Não, ele viu o filho do diretor da fábrica, o filho do comerciante importante da cidade, o filho do médico, do engenheiro, o filho do advogado, não sei o quê, e o filho pipoqueiro. Quem foi que jogou lá embaixo? Claro, foi o filho pipoqueiro. E ele me leva, então, lá para esse mesmo diretor que tinha arrumado a vaga para mim. Ele me dá um sermão, né, enorme, e me dá uma suspensão de 5 dias, que eu não contei em casa. Eu ia todo dia para a aula, não falava nada em casa, chegava lá, terminava a aula, eu voltava para casa como se eu tivesse ido para a aula, né? E aí, quando chegou no final do ano, eu falei para minha mãe, olha, não quero mais estudar naquele colégio, porque as pessoas me tratam mal lá e tal. Aí minha mãe era uma italiana muito brava, quando meu pai falou, não, tem que estudar assim. Eu falei, não, ele não quer e não vai estudar mais. E ponto. E não discute mais isso. Eu saí e voltei a estudar naquela escola antiga, ruim, que eu estudava. Muito bem. Mas, evidentemente, que essa história toda, eu não percebi isso na época, evidentemente, mas hoje eu sei que, num determinado momento, eu mesmo comecei a querer chegar lá na senhora lá para pegar um livro com ela, porque assim, eu comecei a perceber que o mundo era muito maior do que a minha cidade de Cataguases, né? Que existiam pessoas que falavam outras línguas, que existiam pessoas que chamavam outros nomes, que comiam outras comidas, e que portanto, o meu destino não precisava necessariamente estar ligado àquele destino que estava previsto para mim, né? O que estava previsto para mim é o que mais ou menos eu tinha feito até aquele momento. Eu comecei a trabalhar muito cedo, ajudando meu pai, depois eu trabalhei em botequim, depois eu trabalhei na fábrica, essa fábrica que eu falei de algodão, fiz tornearia mecânica no Senai, ou seja, mais ou menos o meu destino estava traçado. Eu ia ser um operário na fábrica, né? Ia, como os pais dos meus colegas, ganhar um salário mínimo e ser extremamente frustrado. Eu ia pegar a minha frustração, ia beber nos botequins no fim de semana, a minha frustração eu ia bater na minha mulher, como acontecia lá, violência doméstica terrível. As mulheres, por sua vez, se entupiam de tranquilizante e também descontavam nos filhos, da violência doméstica contra a criança. Era mais ou menos o que estava previsto para mim. E lendo, eu comecei a perceber que não, que eu podia não querer isso para mim, que eu podia tentar uma outra vida e que essa vida fosse uma vida diferente, uma vida que pudesse realmente eu pudesse sair daquela situação quer dizer, eu podia eu mesmo fazer o meu destino.
E aí foi o que eu fiz. Eu acabei depois mudando para Juiz de Fora, fui fazer jornalismo em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois de Juiz de Fora, quando eu me formei, trabalhei um tempo lá. Depois eu vim trabalhar como jornalista aqui em São Paulo. E em 2003 eu larguei o jornalismo para me dedicar exclusivamente à literatura, né? E foi assim a minha trajetória. Portanto, eu sei exatamente a importância do trabalho que é feito na rede de bibliotecas comunitárias, porque assim, eu tenho certeza absoluta. A minha mãe, analfabeta, ela tinha assim uma visão assim que até hoje nenhum governante nosso teve, que era a única saída para nós individualmente e para nós coletivamente é uma educação de qualidade. E não é educação. Educação temos. Educação de qualidade. Educação para a cidadania. E com a educação para a cidadania, educação de qualidade, possibilita que as pessoas tenham acesso, sim, a esse instrumento de transformação fantástico que é o livro, né? Então, eu já comentei isso várias vezes com as pessoas que eu conheço mais proximamente a respeito do trabalho que vem sendo feito nas redes de bibliotecas comunitárias, que eu conheço outras pessoas que fazem bibliotecas pessoais em lugares assim inacreditáveis. Assim, essas pessoas, sim, essas pessoas fazem a diferença. Essas pessoas, sim, estão transformando, de alguma maneira, a vida de outras pessoas, né? E se ainda assim acham que a leitura ou a literatura não transforma a sociedade, eu acho que transforma. Porque, veja bem, se o livro é capaz de transformar uma pessoa especificamente, no meu caso isso aconteceu, e como a sociedade é feita de pessoas, portanto, obviamente, porque até matematicamente você pode pensar, então, se nós tivermos um país de leitores, nós teremos um país transformado, um país muito melhor do que esse que nós temos hoje, que, aliás, só para terminar, é um momento que nós vivemos extremamente difícil, de intolerância de todos os lados, e que a leitura e a literatura certamente contribuem muito para que haja menos intolerância, haja menos incompreensão entre nós todos. É isso? Obrigado. Agora eu vou fazer minhas perguntinhas, Jussara. Jussara, durante todo o tempo que ela falou, se fizer pergunta difícil, eu te pego lá fora. Eu queria falar até o e-mail dela para mim, eu não quis ouvir. Por favor, Jussara, esse livro maravilhoso aqui foi escrito por nós, pelos mediadores de leitura. Qual que é a relevância disso, né, de nós mesmos escrever a nossa história? A gente podia chamar o Rufato para ter escrito, né? Podíamos falar assim, não, você vem cá, né, você é um profissional, você vem cá, vai escrever. Mas por que você acha? Qual que é a importância disso? Não teria sentido chamar alguém de fora para escrever a história que é nossa, né? Que está imprimido, está impresso em nossas experiências, está impressa nas ações que a gente desenvolve em cada rede local, né? Está teoricamente expressada em tudo que a gente constrói de conteúdo de leituras, né? Dentro das nossas bibliotecas comunitárias. Então, é uma experiência nossa. Acho que a gente também já está cansado de ouvir história contada por outro. Bora contar a nossa história a gente mesmo, né? A gente tem uma história, né? Acho que para legitimar tudo que a gente construiu ao longo desses anos todos, a gente ouve pessoas que já estão há 12 anos, pessoas que têm 5 anos de caminhada, né, dentro desse programa Prazer em Ler. Então, por que nós mesmos não sentarmos, debruçarmos em leituras, em estudos, em coleta de experiência, como fizemos, né, nas redes estaduais e nas redes locais, e por que nós mesmos não sentarmos e escrevermos tudo o que foi coletado, né? Seria bacana. Eu acho que é legitimar o que a gente tem de melhor, né, que é a nossa própria história. Então, a gente legitimou com esse produto, né, da nossa própria história. Eu lembro quando a gente pensou no Santi como ilustrador, a ilustração também é uma literatura bacana, né? E ele é um ilustrador que já conhecia todo o trabalho nosso, né? Sempre namorou com a gente, sempre dialogou com essa rede. Então, por que teria que ser outra pessoa também de fora, né, a fazer
as ilustrações desse maravilhoso trabalho. Então, é a gente mesmo escrevendo para a gente mesmo, com o nosso próprio olhar, com o olhar que a gente enxergou onde nós fomos, né? A Camila uma vez falou para a gente: vocês são loucos, a gente convidou vocês para escrever isso e vocês pensamos assim por um momento que vocês não iriam aceitar e vocês embarcaram com a gente nessa loucura. Foi uma expedição louca, a gente dormia tarde. Quantas vezes a gente não se reuniu à noite, né? Tarde à noite, né? Às vezes a Cláudia Leite de madrugada: ei, Ju, está acordada? E aquele material subiu para o Drive, né? A Júlia, o pessoal. Então, valeu tudo isso, valeu a pena. Cada esforço, né, cada construção, cada trabalho de formiguinha que a gente fez ao longo desse tempo na construção desse material, valeu a pena. E quando a gente pega o livro, estava abrindo aqui, estava folheando o livro, gente, é muito gratificante, né? Aí eu falo assim: o filho que a gente pariu é um filho bonito pra caramba, né? Que filho bacana, né? E qual é a mãe que não quer o melhor para esse filho, né? Que esse filho seja empoderado, que esse filho aprenda, que esse filho cresça, que esse filho se expanda, que esse filho... Livro para ele. Livro para ele. E livro para esse filho. Então, tinha que ser a gente mesmo, escrevendo para a gente mesmo, não podia ser outra pessoa. Obrigado, Sara. Ô, Cláudio. Então, a relevância desse livro, né, esse resultado aqui, para as bibliotecas comunitárias. Quero que você fale isso com o pessoal, por favor. Ter esse material em nossas bibliotecas, eu acho que é de extrema relevância, assim, como em um dos slides nós colocamos lá sobre a importância de estar contando a nossa história, de deixar a marca dessa vivência que nós temos percorrido há tanto tempo, né? Quantas pessoas ainda irão chegar, né, ocupar também esses espaços onde nós estamos? Então, esse livro é a representação de que essa história ela vai ter continuidade, de que essa história talvez ela ainda não tenha um final, porque outras pessoas chegarão para dar continuidade a ela, né? Então, ter esse material em nossas bibliotecas tem um sentido de que a nossa memória ela nunca vai ser apagada, né? Ela está registrada, né? Ela está contada por quem vivenciou, ela está escrita por quem realmente participou de todo o processo. Então, é memorável, né, ter esse material conosco, né, distribuído entre as nossas 115 bibliotecas, entre outras pessoas, né, outras organizações que também terão a oportunidade de conhecer a nossa história, né, a história das bibliotecas comunitárias, a história de todos que já passaram pelas nossas bibliotecas, né, e que deixaram um legado para que outros pudessem continuar contando essa história, assim como nós deixaremos essa marca para que outros também possam dar continuidade a essa linda história. Santiago, agora, então, além desse... Não posso falar que esse é seu último livro, não, porque daqui a pouco você cai para trás e o pessoal fala que é culpa minha ainda. O mais recente livro é esse, né? Mas você, como ilustrador, tem ilustrado, né, vários livros, Então, as histórias são contadas a partir do ponto de vista de quem tem poder. O que dizer da escrita da periferia? Como é que você tem visto a periferia tomando assento, né, num lugar de destaque na literatura? Eu tenho visto da melhor forma possível, porque estar ocupando também essa cadeira é também ter essa representação, porque eu também venho da periferia. Eu sou do Maranhão, de uma cidadezinha do interior do Maranhão. Então, inclusive, eu fui o primeiro a fazer um curso superior da minha família. E eu só pude fazer isso porque a minha família me incentivou demais a leitura. Inclusive, eu não tinha nem acesso a livro literário quando eu era criança, né? A única coisa que eu lia, e lia bastante, porque era aquilo que eu tinha, era livro que eu recebia da escola, livro didático. E aí eu ficava catando nos livros de português as histórias que tinha, né? Geralmente tinha aquele pedacinho ali de um livro e tudo mais. Então, eu lia e relia. Então, assim,
estar ocupando essa cadeira aqui e ver a produção do pessoal de periferia, livros que estão sendo lançados agora e feitos assim de forma independente mesmo, assim, na garra e na coragem, ter certeza assim de poder fazer, sabe, assim, ter certeza de que as histórias que a gente escuta às vezes lá longe, ela acontece também na nossa vida, sabe? Nós podemos fazer a nossa própria história, sabe? Acho que é isso, assim. Rufato, meu caro. Então, está fazendo 5 anos do seu discurso lá em Frankfurt, é isso? Foi em 2013, né? Outubro, né? Então, eu peguei um trecho, até coincidentemente que você citou, né? Ele disse assim: eu acredito, talvez até ingenuamente, no papel transformador da literatura. Tive meu destino modificado pelo contato, embora fortuito, com os livros. E se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a sociedade feita de pessoas, então a literatura pode mudar a sociedade. Isso aqui vai virar a frase do dia lá na Borracha Biblioteca. Aí eu queria que você falasse, né, de 2013 para cá, se a coisa andou ou se desgringolou. Queria que você desse uma... Bom, eu só para talvez situar um pouco o que é isso, né? 2013 foi o Brasil foi o país homenageado na Feira de Frankfurt, que é a principal feira de livros do mundo, né? Em 4 dias lá são negociados 60% dos direitos autorais vendidos no ano inteiro, né? E nesse lugar específico. E em 2013 o Brasil foi país homenageado lá e eu fui um dos oradores, né? E na época, enfim, não sei porquê, até hoje realmente eu não entendi porquê, houve muita polêmica a respeito do que eu disse lá. E o que eu disse lá infelizmente, o Brasil era um país racista, machista, homofóbico, enfim, e que tinha os piores índices de desigualdade social do mundo, um dos maiores índices de violência do mundo, né? Colocou uma população carcerária negra maior do mundo, um dos maiores do mundo, e isso causou uma polêmica incrível. Inclusive, depois disso, eu fui colocado no índex, né? Nunca mais eu participei de qualquer lista que o Brasil era país homenageado no mundo inteiro, né? Até hoje eu não entendi por quê. Bom, mas enfim. Não, mas é sério, eu não entendi por quê mesmo. Não é ingenuidade, não. É porque, assim... Eu não sei porque, assim, e nada que eu falei lá era, assim, da minha cabeça. Assim, não falei coisa da minha cabeça. Eu fui, se vocês quiserem, vão na internet e vê lá. O racismo, aí você vê lá qual é o papel... qual é o índice de desigualdade social que tem no Brasil em relação a isso? Qual é o feminicídio? São estatísticas, né? Então, enfim, mas não é o... Não vou pensar sobre isso. Mas, infelizmente, de 2013 para cá, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as questões que estavam colocadas lá, de alguma maneira, pioraram bastante, né? Em 2015, nós tivemos aí esse episódio, que talvez seja um dos episódios mais... estranhos da história republicana brasileira, que foi esse golpe contra a Dilma Rousseff, e independentemente de gostar ou não gostar dela, isso para mim não é uma discussão. A discussão é saber se houve ali uma questão que era discutível do ponto de vista... Mas, assim, eu acho que ali foi um marco para mim, nos últimos anos, de como que o Brasil perdeu o rumo, né? E a perda de rumo ficou clara depois que nós, nos últimos anos, fomos governados por essa pessoa, que até me recuso a falar o nome dele, porque... Não, então, assim, de novo, independentemente de pensar de um jeito ou de outro, é simplesmente tentar ser honesto conosco mesmos, né? Eu acho que, infelizmente, a situação piorou e muito, né? E o resultado disso é que nós temos visto hoje uma cisão da sociedade, né? Uma intolerância, acho que talvez nunca antes vista no país, e todos os índices econômicos, sociais, políticos, todos eles que tiveram uma piora assim, incrível.
E, para terminar, nós temos agora uma eleição importantíssima, né, que é definidora para os próximos, não os próximos 4, 5 anos do Brasil, mas para o futuro mesmo. E nós estamos nessa situação de ter uma parcela bastante grande da sociedade encantada com o discurso de um sujeito que, sinceramente, com todo respeito, mas ele beira ele não é uma pessoa normal do ponto de vista... não é. O discurso dele não mostra a maneira como ele se posiciona na vida, mostra que ele não é uma pessoa com as suas faculdades mentais normais. E ter um monte de gente que segue esse sujeito, para mim, é mais impressionante ainda, né? Mas, enfim, é uma opinião, evidentemente eu posso estar equivocado e eu posso estar errado, mas, infelizmente, assim, ao longo desses 5 anos, eu acho que as coisas pioraram. Eu achava que era impossível acontecer isso, mas pioraram bastante. Obrigado, Rufato. Ô, gente, chegamos ao fim. Quanto às perguntas, a gente vai ficar lá no lançamento do livro, então vai ser ao pé do ouvido, né? E eu queria agradecer mais uma vez a Jussara pela participação brilhante. Cláudio Leudes mandou muito bem, estava morrendo de medo, nunca precisou. Santiago, muito obrigado. E Rufato, muito obrigado.